Por gentileza, irmãos, abra as vossas Bíblias no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Apenas o versículo de número 12. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Apenas o versículo 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluias. Vamos ler mais uma vez juntos, irmãos, no 3. 1, 2, 3. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Emiliano Pessoa, homem de Deus, presidente da ADMEC, homem de Deus que nós temos visto a sua dedicação quanto à obra do Senhor, quanto a missões. Quero agradecer a Deus, o nosso Senhor, pela oportunidade que nos dá de estar aqui nesta noite, do 3º Congresso do CIMEC. Também louvo a Deus pela vida do pastor Anderson do Cajado. Pastor Anderson do Cajado, ao canal de Deus, foi usado por Deus para que estivéssemos aqui nesta noite. Também quero agradecer a Deus pela vida Pedro e João estavam cheios. E a Bíblia diz que eles sobem para orar, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Mais de 40 anos, a Bíblia nos informa que tinha este varão. E este varão estava acostumado a pedir esmola. Todos os dias, o punham na porta para que ele recebesse esmola.
ele estava acostumado a não receber apenas esmola, mas também palavras de escárnio, palavras depreciativas. Mas neste dia seria diferente, porque 2 homens cheios do Espírito Santo estavam subindo para orar no templo. Nesta noite, quantos tem aqui cheio do Espírito Santo aqui nesta noite? E a Bíblia diz que Pedro e João, eles se aproximam. E este homem, vendo que Pedro e João iam se aproximando e iam entrando no templo, ele pediu esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Pedro está dizendo: olha, eu não tenho bens materiais, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas a maior riqueza do mundo eu tenho, o nome de Jesus. E diz a Bíblia que quando Pedro libera esta palavra, Pedro toma pela mão, o homem levanta, seus pés se firmam, ele salta, louva a Deus. Mas isso trouxe consequências para Pedro e João. Pedro faz uma exposição da palavra, e a consequência é muito forte, porque os saduceus, o capitão do templo, também os sacerdotes, sumo sacerdote, prendem a Pedro e João. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, quando eles são colocados para serem interrogados, eles perguntam a Pedro e João: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? O homem natural não compreende as coisas de Deus. Parece loucura para o homem natural. Com que poder? Como que você fez isto? E então Pedro lhe responde dizendo, cheio do Espírito Santo, lhe responde dizendo: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós, e ele é pedra. Ele é pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nem outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação só em Jesus. O que significa a palavra salvação? A palavra salvação significa livramento, restituição da comunhão completa com Deus. Todos os homens necessitam de salvação. A Bíblia diz que o homem foi criado perfeito. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo 26, diz assim: Trindade se reúne e Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Porém, o homem resolveu entrar pela porta errada. O primeiro homem, Adão, ele comete um pecado, ele comete uma iniquidade
iniquidade. E então a imagem de Deus fica ofuscada no homem. Em Adão, todos pecaram, porque Adão era o representante da humanidade. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão moral da lei de Deus. O pecado é iniquidade. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 4, está escrito: aquele que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado é uma revolta contra Deus, como diz o nosso pastor Billy Graham, saudosa memória. O pecado é uma revolta contra Deus. O pecado é um luto disfarçado de festa. O luto disfarçado de festa. Romanos capítulo 6, 23 diz que o pecado tem um salário, porque o salário do pecado é a morte. E quando está dizendo morte aqui, está dizendo não apenas a morte física, mas a morte espiritual e a morte eterna. Morte física, saída, separação da alma e do corpo. Morte espiritual, o homem está andando, está falando, mas não tem Jesus, está morto espiritualmente. Morte eterna, quando o homem morre nessa condição. Então o homem precisava de um socorro. Nenhum homem poderia, por si mesmo, livrar-se da condenação eterna. Salmo de número 49, no versículo 6 a 8, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por essa razão, que ainda no Éden, Deus dá uma sentença contra a serpente, que ali era Satanás. Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava dizendo para Satanás: vou levantar um que vai destronar você. Ele tem a chave do inferno e da morte. Aleluia. Vou usar alguém que vai tirar o seu império, o império da morte. Nenhum homem poderia fazer isso. A Bíblia diz que Enoque, o homem que andou com Deus, diz a Bíblia que Enoque tinha uma intimidade com Deus, andou com Deus. Mas Enoque, ainda que tenha andado com Deus e tenha sido transladado porque achou graça diante do Senhor, Enoque também não poderia resolver o problema do pecado da humanidade, porque Enoque nasceu com uma natureza pecaminosa. Enoque nasceu com uma semente pecaminosa. Noé, o homem escolhido na sua geração, também não poderia resolver o problema do pecado, porque Noé, ainda que tenha sido salvo na dispensação da consciência, quando veio o dilúvio e a sua família foi salva, Deus olha para Noé e vê um homem diferenciado na sua geração, também não poderia salvar o homem dos seus pecados. A Bíblia diz que Abraão, homem considerado amigo de Deus, também nasceu com uma semente pecaminosa. Moisés, homem que tinha uma intimidade ímpar com Deus. Certa vez Miriam e Arão disse: olha, falaram contra Moisés. Moisés não sabia, mas o teu Deus sabe de todas as coisas. Foi dito no oculto, mas o Senhor ouviu, chamou os três para a conversa, e em particular Arão e Miriam, e lhe disse: olha, se houver profeta, com eles eu falo um sonho, falo em visão, mas com Moisés é diferente.
Com Ele eu falo boca a boca, face a face. Mas Moisés também nasceu com uma semente pecaminosa. Todos nascem com uma semente pecaminosa através do pecado, a partir do pecado de Adão. Mas Deus, através dos seus profetas, começa a nos dar vislumbres, começa a falar através dos profetas sobre aquele que viria. E o profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14 do seu livro, ele diz a seguinte expressão, Isaías capítulo 7, versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Você está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Nós temos um libertador. Nós temos um libertador. Isaías capítulo 9, versículo 6 traz as características. Assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Já no Novo Testamento, o anjo Gabriel se apresenta a Maria, e ele diz, chama a desgraciada, e diz que ela será a mãe do Salvador. Maria diz, como se dará isso, visto que não conheço varão? Ela era desposada, ela era noiva de José. E o anjo diz para ela, não se preocupe, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Jesus é o presente de Deus para mim e para você. Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o desejado das nações, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus tem a chave de Davi.
e então estaremos para sempre com o Senhor. Receba essa palavra, só em Jesus a salvação.